Já vamos partir para a palavra do Senhor. O Senhor tem algo especial para a igreja, né? Abram junto comigo as vossas Bíblias em livro de Atos, capítulo 12. Prestem bem atenção nessa palavra, que eu sei que é uma palavra que, da forma que me abençoou e vai me abençoar mais ainda, eu tenho certeza, vai abençoar a igreja, né? Livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. O livro de Atos poderia ser chamado também o livro do Espírito Santo, que é o avanço da igreja, o início da igreja. E coisas grandes o Senhor fez com grandes homens de Deus nesse tempo. Acharam? Prestem bem atenção na palavra. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado, guarde essa palavra, para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão. Ficou detido, calma aí, que agora apareceu uma tela aqui diferente. Ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente, grave isso, intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Prestem atenção agora. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez a tua palavra está sendo pregada. Que essa palavra encontre em nós, Senhor, sensibilidade do Espírito, um espírito ensinável, um coração disponível para receber a verdade da tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma profunda, íntima. Tira de nós tudo aquilo que não provém da tua vontade, toda distração, toda preocupação, e que possamos estar sensíveis à tua voz. Senhor, que eu possa apenas ser um instrumento em tuas mãos, só isso. E que a tua palavra, o teu evangelho seja pregado e que possamos sair daqui hoje cheio da tua verdade, que é a tua palavra. Fala, Senhor, com os corações. Determina, Senhor, a tua vontade e faça o teu reino prevalecer em nós, porque te amamos, estamos aqui para ouvir a tua voz. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Te louvamos e te adoramos nessa noite, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, o tema da nossa conversa hoje é: o que fazer quando não há nada a fazer? O que fazer quando não há nada a fazer? Existem situações na vida que você não tem mais o que fazer. Existem situações na vida que você olha para a situação e fala: e agora? Não tem mais o que fazer. A gente está falando de um homem que ele estava preso, com os pés e as mãos amarradas, vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados estavam guardando Pedro. Agora eu pergunto, Pedro poderia fazer alguma coisa?
Absolutamente nada. Ele estava completamente entregue à situação. E tem momentos da vida que a gente está assim, completamente entregue à situação. Não tem o que fazer. Por mais que a gente pense o que fazer, por mais que a gente tente achar uma saída, tem momentos que a gente está que nem Pedro, preso à situação. E a gente começa a nos perguntar, e agora? O que a gente vai fazer? E tudo já estava preparado para a morte de Pedro. Tudo. Pedro já estava sendo preparado para ser apresentado ao povo, e ali aconteceu uma sentença, como aconteceu com Jesus, como aconteceu com Tiago, que foi decapitado, como aconteceu com Estevão, que foi o primeiro mártir, que foi apedrejado, o próximo seria Pedro. E Pedro, de repente, estava pensando, o que fazer? Quando não há o que fazer. E às vezes eu estou falando, de repente, com pessoas aqui essa noite que está completamente sem esperança. Completamente preocupado e perguntando a si mesmo, o que fazer? O que fazer com a minha família? O que fazer no meu trabalho? O que fazer com meus sentimentos? O que fazer com a minha vida? E você não tem resposta. Eu já me encontrei muitas vezes assim, me perguntando o que fazer. E nesse momento achamos que está tudo perdido, que a vida acabou. A gente olha para a nossa vida e fala, e agora? Mas grave isso que Deus vai nos falar nessa noite. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Tudo. Você já tentou fazer tudo na sua vida? Na sua vida profissional, na sua vida em família, na sua vida amorosa, nos seus sentimentos. Você já tentou fazer tudo? E continuou do mesmo jeito? Nada mudou? Então, quando você não pode fazer nada, Deus pode fazer tudo. E essa era a situação de Pedro. Ele não poderia fazer absolutamente nada. Os melhores guardas estavam ali. 16 guardas prontos para qualquer coisa matar Pedro. Essa era a ordem que tinha. Pedro estava ali, com seus pés amarrados e suas mãos amarradas. E tem momentos na nossa vida que a gente está com as mãos e os pés amarrados, sem poder fazer absolutamente nada, completamente entregue à situação. Completamente entregue à situação. E como tudo na palavra de Deus não foi registrado sem um propósito e sem um ensino, eu quero junto com vocês ver esse momento de Pedro e o que esse momento tem a nos ensinar. O que essa prisão do Pedro... Entenda uma coisa, tudo que está nesse livro aqui, tudo, de Gênesis a Apocalipse, tem um propósito, tem um fundamento e tem um ensino. Grave isso. Um propósito, um fundamento e um ensino. De Gênesis a Apocalipse. Tudo que está registrado aqui foi o que Deus permitiu que fosse registrado. Para que eu e você, essa noite, por exemplo, pudéssemos aprender com esse grande homem de Deus, que foi Pedro. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: quando não há mais nada o que fazer, quando você não vê mais luz no fim do túnel, quando você não vê mais soluções para a situação que você está vivendo, entenda uma coisa: Deus está te guardando. Deus está te guardando. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Olha que interessante, que está escrito em Atos, que lemos capítulo 12, versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava o quê? Guardado no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere. É a primeira coisa que a gente precisa entender, que se Pedro não tivesse sido guardado, a multidão teria o matado. Porque os judeus estavam furiosos com os cristãos. Os judeus estavam furiosos. Os mesmos que crucificaram Cristo, o mesmo que apedrejaram Estevão, os mesmos que falaram para decapitar Tiago, estavam prontos com pedra nas mãos para matar Pedro. Mas Deus o guardou. Deus o guardou.
A igreja estava orando por Pedro, e a igreja estava achando que Herodes estava fazendo a sua vontade ser estabelecida. O povo, a igreja cristã, como Pedro também achava, que Herodes estava cumprindo a sua vontade, deixando ele preso no cárcere. E no dia seguinte, ele ia ser morto. Mas entenda uma coisa, o que Herodes estava fazendo era a vontade de Deus, sem perceber. Ei, isso que está acontecendo com você é porque Deus está te protegendo de algo pior, sabia? Você sabia disso? Que o que você está vivendo hoje é porque Deus está te guardando de algo pior. De repente você está numa situação sendo protegido por Deus, como Pedro estava sendo protegido. Se Pedro não tivesse sido guardado naquele cárcere, ele já estava morto. Ele já estava morto. Presta atenção, o texto não diz que ele estava preso. O texto diz, estava guardado no cárcere. O que você está vivendo, comece a enxergar que é proteção de Deus. É proteção de Deus, para você não viver algo pior, para você não passar algo pior. Nossa, pastor, mas eu estou sofrendo, mas entenda, faz parte do processo. Faz parte do processo. Como Pedro foi guardado, eu e você também, em determinadas situações da vida, somos guardados. Quando pensamos que tudo está dando errado, para Deus está dando tudo certo. Quando você pensa que está dando tudo sem solução, Deus já tem uma solução. E isso que a gente está vivendo faz parte do processo. Então entenda, você está sendo guardado por Deus. Você está sendo protegido por Deus. E qual é o meu papel e o seu papel enquanto estamos presos numa situação? Confiar que isso tudo faz parte de um plano e propósito de Deus. Tudo que você e eu vivemos faz parte de um plano e propósito de Deus. De repente você está vivendo uma situação por escolhas erradas na vida. De repente você está vivendo situações por decisões erradas na vida. Mas Deus pega isso e transforma em propósito. Deus pega isso e transforma em plano. Porque nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada. Pedro estava preso, mas estava dentro do controle de Deus. De repente Pedro estava com medo, olhando para aqueles 16 soldados, com sangue nos olhos, como dizem, a multidão lá fora querendo apedrejá-lo, mas ele estava ali sendo protegido e guardado. Entenda uma coisa, queridos, tudo que acontece com aqueles que amam a Deus tem um propósito divino. Vamos repetir isso na primeira pessoa? Vamos repetir isso juntos na primeira pessoa. Vamos lá. Tudo que acontece comigo, que amo a Deus, tem um propósito divino. Vamos de novo? Tudo que acontece comigo, que amo a Deus, tem um propósito divino. Tudo. Tudo. A gente não entende, a gente não tem respostas, a gente não sabe por que está acontecendo, mas faz parte de um propósito divino. Então glorifique a Deus. Porque isso faz parte de tudo aquilo que Deus tem para você. E a própria palavra de Deus em Romanos diz isso, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas, todas, inclusive a prisão, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Eu aprendi que tudo é tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Parece que está dando tudo errado na sua vida, para Deus está tudo certo. Você não vê saída, Deus já viu faz tempo. Você não vê solução, Deus já tem preparado para você a solução. O que você precisa fazer é confiar, confiar. Então confie que Deus está guardando você exatamente aonde você está agora, para te proteger e te guardar de algo pior. Por isso que a gente deve glorificar a Deus em qualquer circunstância da vida. Amém? Segunda coisa, quando nada dá certo, quando você acha que não tem mais o que fazer. Segunda coisa, é momento de orar incessantemente. Olha o que o texto nos diz em Atos capítulo 12, versículo 5, só a parte B. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vocês entenderam por que essa igreja ora toda terça-feira? Por vocês?
pelos pedidos de oração, por tudo aquilo que nos chega na lista de transmissão lá no grupo de oração, precisamos, como igreja, orar sem cessar. E era o que o povo estava fazendo enquanto Pedro estava preso. A igreja orava incessante a Deus em favor de Pedro. Por isso que essa igreja é uma igreja de oração. Toda terça-feira estamos aqui, a partir das 3 horas orando. Todo início do mês, a primeira semana do mês, estamos aqui em oração, das 6 às 7 da manhã. Por quê? Brincando de orar? Não. Intercedendo pelo povo de Deus. Intercedendo por cada um de vocês. E por nós também, claro. Porque precisamos orar sem cessar. Não há nada para fazer, joelho no chão. Não há nada para fazer, clamor a Deus. Era o que a igreja estava fazendo. Era o que a igreja estava fazendo. O interessante desse texto que lemos, que existe uma palavrinha chamada mas. Ou seja, Pedro estava preso, existiam 16 soldados vigiando, o povo todo estava contra Pedro, querendo matá-lo como fez com os outros, mas, na sua vida tem um mais de Deus, sabia? Tem uma vírgula. Satanás tenta colocar um ponto final na nossa história, sempre. Mas Deus vem com muita misericórdia e amor, tira o ponto final, coloca uma vírgula e fala, vai, porque sua história não acabou. Vai, porque a sua história continua. Existe o mais de Deus sempre, em qualquer situação. O texto diz, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Amém, queridos? Existe um mas na sua história. Não é o seu fim. Não acabou. Então ore, continue orando. Continue orando. O próprio Senhor nos diz na sua palavra, clama a mim e eu responderei. Eu já falei aqui algumas vezes, querido, o que eu acho mais lindo de Deus é que Deus não nos obriga a fazer nada. Você sabia disso? A religião obriga. Deus não. Deus não nos obriga a fazer nada. Ele nos convida. Quando Ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é um convite. Quando Ele diz, clama a mim e eu responderei. Isso é um convite. Agora, cabe você decidir se vai clamar ou não. É um convite. Deus nunca vai nos obrigar a fazer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos conhece. Então aceite sempre os convites de Deus para a sua vida. E um deles é, clame a mim e eu responderei. Ele tem resposta. A palavra de Deus não diz, mas provavelmente Pedro estava orando. Como a igreja lá fora também estava orando por ele. Sabe, queridos, quando oramos, somos preparados para receber as bênçãos de Deus. Sabe o que é uma oração? A oração é um cultivo do Espírito. Grave isso. A oração é o cultivo do Espírito. Quanto mais você ora, mais você está preparando o seu Espírito para receber. Quanto mais você ora, mais você está arando a terra do Espírito para receber. Como é que você vai receber se você não está preparado? A oração é isso, ela é o cultivo do Espírito. Então não pare de orar. Somos preparados sempre para receber de Deus através da oração. Entenda o seguinte, ore incessantemente, porque Deus fará um milagre na sua vida. Não pare de orar, queridos. Ore. Ah, pastor, eu não sei orar. Então eu vou te responder com uma outra pergunta. Você não sabe conversar? Oração é uma conversa entre pai e filho. Oração é uma conversa entre pai e filha. Então converse com Deus. Fala, Deus, eu não aguento mais, eu não sei o que está acontecendo e tudo. Conversa. Às vezes você não grita com seu pai, não deveria, mas às vezes você não grita. Gritar é clamar. A palavra clamar no original quer dizer grito desesperado. Isso é clamor. E o próprio Deus, que é pai, está dizendo, grita, fala, põe para fora, conversa comigo, que eu tenho resposta para você. Era isso que a igreja estava fazendo em favor de Pedro. Então ore. Não sabe o que fazer? Ore. Ore. Terceira coisa,
Terceira lição que aprendemos com Pedro quando não temos o que fazer. Estamos amarrados, tanto os pés quanto as mãos. Terceira coisa, descanse no Senhor. Ah, pastor, aí você pegou pesado. Estou no meio de um furacão, como é que eu vou descansar? Olha para Pedro, então, lembra como é que ele estava? Algemado nos pés, as mãos. E é interessante que o texto diz o quê? Que Pedro dormia. E a gente às vezes passa a noite em claro, né? Preocupado com o dia seguinte. E Pedro, pronto para morrer, estava dormindo. Ao ponto do anjo ter que tocar nele, falar, ei, cheguei, acorda. Ele estava dormindo. Olha o que Atos capítulo 12, versículo 6 diz. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, na mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Imagina só, querido. Era a última noite de Pedro. Era uma última noite de vida dele. Ele estava de forma desconfortável, acorrentado. E, queridos, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei, não, eu preciso achar uma imagem de Pedro. E eu fui na inteligência artificial, entrei num site, peguei esse versículo dizendo que Pedro estava dormindo num cárcere, preso, acorrentado, e pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem. Olha o que ela fez. Não sei se dá para enxergar. Apaga a luz um pouquinho, só para... Olha lá. Agora, observem o seguinte. Desse lado uma parede, desse outro lado uma parede. Ele sentado, acorrentado. Esse era o cárcere dele. E ele estava assim, dormindo. Dormindo. Descansando no Senhor. Descansando no Senhor. Não havia maneira dele virar para um lado e para o outro. Não, ele não conseguia se esticar. Porque essa prisão que ele estava era assim. Mas ele estava ali. Fazendo o quê? Dormindo. Um homem que ia morrer nessa noite. E é interessante que esse mesmo Pedro, mais tarde, lá na frente, quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 5, esse mesmo aí que estava preso, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro viveu isso dentro do cárcere. Lançando sobre ele, foi o que Pedro fez, toda a ansiedade, porque ia morrer nessa noite, porque ele tem cuidado de vós. Esse era Pedro, que descansou no Senhor, prestes a morrer. Queridos, então, se confiamos em Deus plenamente, podemos descansar em Deus. Entenda que o descanso, ele é uma consequência. Consequência do quê? De uma entrega. A entrega é uma consequência. Consequência do quê? De uma confiança. Quem confia entrega, quem entrega descansa. Então confia, entrega e descansa. Foi o que Pedro fez. Ele confiou, ele entregou, ele descansou sentado, algemado, pronto para morrer nessa noite, diz o texto. Diz o texto. Então, queridos, entenda uma coisa, se confiamos em Deus, não podemos viver de forma preocupada com a vida. Preocupado com a vida. Existe um texto no Salmo que eu achei esse texto incrível. Eu já li ele várias vezes, mas eu nunca entendi esse texto como eu entendi essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem. Olha o que o texto diz. Salmo 127, versos 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deixa esse versículo na tela. O que o salmista está dizendo aqui? É inútil você viver a sua vida, acordar, dormir, trabalhar para conquistar o pão, preocupado. É inútil. Porque enquanto você dorme, Deus está preparando um lindo amanhecer para você viver.
Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Então é inútil viver preocupado. É inútil. É perda de tempo. Você sabia que 80% das coisas que vocês se preocupam, eu também me preocupo, não acontece? Nervoso acontece, gastrite acontece, dor de cabeça acontece, mas aquilo que você estava preocupado não aconteceu. E aí a gente olha para trás e fala, nossa, que tempo perdido. Então, querido, descansa no Senhor. Descansar é isso, é confiar plenamente. Aprenda a confiar no Senhor. E não existe nada melhor do que situações complicadas para a gente aprender a confiar no Senhor. Queridos, situações complicadas forja um ser humano. Situações complicadas transformam um ser humano. Não existe uma frase, um ditado que mar brabo é que faz bons marinheiros? A vida, ela tem os seus problemas, os seus desafios. Jesus Cristo fez questão de não nos esconder isso. No mundo tereis aflições. Mas vocês estão aqui hoje. Faz uma retrospectiva na vida de vocês e vê quantas coisas você já venceu, quantas coisas você já passou. E eu tenho certeza que essa noite todos nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E não será diferente daqui para frente. Por quê? Porque estamos descansando nele. Queridos, descansar não é cruzar o braço e ficar esperando as coisas acontecerem. Pedro estava descansando literalmente, porque ele não tinha como fazer nada ali. Mas descansar é confiar em Deus e continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Você precisa trabalhar? Continua. Você precisa cuidar da sua família? Continua. Você precisa servir ao Senhor, se você tem o seu chamado aí? Continua. Você precisa continuar a sua vida? Continua. Mas confiando plenamente no Senhor. Amém? Quarto ponto. Quarta lição que aprendemos com Pedro, quando não existe possibilidade nenhuma de agir. Deus enviará livramento. Deus enviará livramento. Olha o que Atos capítulo 12, versículo 7 que lemos nos diz. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Você sabe quando Deus geralmente age na nossa vida? Quando não há nada mais a fazer. Então, quando você chegar no seu limite, comece a festejar, porque Deus vai começar a agir. Comece a se alegrar, porque Deus vai começar a trabalhar. Queridos, existem situações na vida, isso eu aprendi vivendo com o tempo. Existem situações na vida que Deus permite que aconteça, para você saber que você depende completamente dEle. Se essa situação não acontecesse na minha vida e na sua vida, Deus não seria prioridade como Ele é hoje. Então Deus permite certas coisas, para você poder experimentar a graça, o favor, a glória de Deus sobre a sua vida. Um tempo que eu tive num congresso, eu vi uma frase de um pastor, e eu até anotei essa frase e eu achei fantástica. Ele disse assim, Deus permite você ser ferido, onde Ele vai te usar. Entendeu? Deus permite você ser ferido, onde Ele vai te usar. Então olha onde você está sendo ferido na sua vida, se prepara, porque é aí que Deus vai te usar. Se você está sendo ferido na sua área financeira, entenda, você vai ter muitas experiências na vida financeira, ao ponto de aconselhar outras pessoas na vida financeira. Se você está sendo ferido na sua vida amorosa, nos seus relacionamentos, se prepara, porque Deus vai te usar para aconselhar casais. Porque Deus permite você ser ferido, aonde Ele vai te usar. Porque a gente só pode compartilhar para o outro aquilo que a gente vive, aquilo que a gente tem. Então Ele permite você viver aquilo e ter uma experiência profunda naquilo para você poder compartilhar para o outro. Aconselhar o outro. Amém?
Então Deus envia um livramento. Nesse momento que Deus envia o livramento, aqui começamos a ver a ação de Deus. A ação de Deus. Ele envia o anjo. Então primeiro a gente confia, depois a gente vê o livramento. Não queira ver o livramento antes, porque você não vai ver. Primeiro confia e espera o livramento de Deus. É interessante que a palavra de Deus diz em Hebreus que anjos, se vocês olharem lá, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Você sabe por que eu e você somos livrados todos os dias? Porque somos salvos em Cristo. Porque os livramentos só acontecem para aqueles que herdam a salvação, que entendem que é livramento. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava herdando a salvação. Ele era discípulo. E a palavra de Deus diz que anjos são ministradores, que são enviados a favor de todos aqueles que herdam a salvação. Pode estar certo que para você estar aqui hoje, como eu, você passou por alguns livramentos que você nem percebeu. Por isso que quando a gente chega em casa à noite, a gente deve agradecer a Deus pelo dia que a gente teve. Porque grandes coisas o Senhor fez e nos livrou, que a gente nem percebeu. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Olha o que o livro de Salmos diz em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem e os livra. Então, se você é herdeiro da salvação e se você teme ao Senhor, entenda, existem anjos trabalhando ao seu favor. A própria palavra de Deus diz que o próprio Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ah, pastor, eu não acredito em anjo. Que pena, mas eles existem. E de repente ele está sentado do seu lado. Amém? Então, acredite. Existem sim anjos que nos guardam, nos protegem. Foi o que fez com Paulo, com Pedro. Com Pedro. Que a gente possa ter a sensibilidade de perceber as ações de Deus na nossa vida, os livramentos que Deus nos faz. Queridos, a gente é tão precioso para Deus, que todos os dias existe uma guerra espiritual para que eu e você possamos estar vivos todos os dias. Você tem essa noção? Por isso que quando você acorda de manhã, você tem que agradecer a Deus pelo dom da vida, porque você não faz ideia do que aconteceu no mundo espiritual para você acordar. Aí, ó. Estou brincando, viu, gente? Não vai ouvir barulho agora e é que coincidiu aí. Tá? Mas existe uma luta espiritual. Olha o que Paulo vai dizer, a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para esse culto acontecer, teve uma guerra espiritual, sabia disso? E vencemos. Por isso que todo início de culto tem um grupo de intercessão numa sala lá atrás, intercedendo pelo culto. Por isso que toda igreja tem um grupo de intercessão, porque a guerra espiritual ela existe. Então a gente precisa estar atento e entender que existem livramentos da parte do Senhor para a gente viver todos os dias. Eu sempre costumo dizer, queridos, quando a gente acorda, significa que os planos de Deus continuam de pé. Quando a gente acorda é porque a história que o Senhor tem com a gente ainda não acabou. Quando a gente acorda é uma nova oportunidade da gente viver por Ele, para Ele, com Ele. Então agradeça a Deus quando você abrir seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Como Ele vai ser? Não sei. Só sei uma coisa, Ele vai ser com o Senhor. Amém? Queridos, quinto, penúltimo ponto, já vamos acabar. Quando não existe possibilidade nenhuma de você fazer alguma coisa, entenda, Deus te dará uma luz. Luz quer dizer entendimento, luz quer dizer sabedoria. Atos capítulo 12 diz assim no versículo 7, uma luz iluminou a prisão. Sabe aquele momento
que você não sabe o que fazer, de repente você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Isso é a luz. Isso é a luz. Sabe aqueles flashes que dá de vez em quando, que você fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes? É porque você não estava se consagrando como deveria antes. E agora você resolveu se consagrar, você resolveu ler mais a Bíblia, você resolveu buscar mais o Senhor, você resolveu viver mais perto do Senhor. Aí pronto, aí começa a aparecer um monte de coisa na sua mente, que é da parte do Senhor, te dando um escape, te dando uma saída. Antes do anjo aparecer na prisão, apareceu o quê? Uma luz. Para quê? Para que Pedro enxergasse o anjo. Ou seja, para que Pedro enxergasse naquela situação uma saída. Então não é que não existe saída, é que você não está enxergando, porque você está no escuro. Lembra o que aconteceu com Agar no deserto, quando ela foi expulsa com seu filho Ismael para o deserto? Abraão expulsou, e ela estava lá no deserto, preocupada com seu filho, que já estava morrendo de sede, e aí ela pega o seu filho, coloca lá, distante dela. Quando ela se afasta, um anjo do Senhor aparece para ela e fala, Agar, levanta. Aí quando Agar levanta, sabe o que ela enxerga? Um poço cheio d'água. Agora eu te pergunto, o poço não estava ali? Estava. Só que ela estava no escuro. Ela estava no escuro, ela não estava enxergando aquele poço. E às vezes você não enxerga a saída do seu problema, porque você está no escuro. Mas quando você pega a luz, que é a palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a gente enxerga a saída para todas as questões da vida. E foi o que aconteceu com Pedro. Um clarão na prisão, ele enxergou o anjo, enxergou a porta aberta, enxergou os guardas dormindo. Amém? Então, quando não existe nada para fazer, entenda, Deus vai te dar uma luz. Deus vai te dar uma luz. Em João capítulo 8, versículo 12, a gente vê que luz é essa. Próprio Jesus Cristo diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, terá soluções na vida, terá livramentos na vida, vai enxergar a vida como ela deve ser enxergada, e não viver em trevas, em cegueira espiritual. Então, às vezes, a solução ela existe, na maioria das vezes, sempre, mas a gente não enxerga, porque a gente está preso às circunstâncias. Mas a luz chegou para Pedro e chegou essa noite para mim e para você. Amém? E por último, queridos, para a gente finalizar, quando não existe mais nada para fazer, prepare-se para o melhor. Prepare-se para o melhor. Quando você tiver os pés amarrados, as mãos amarradas, não pode virar para a direita, nem para a esquerda, se prepare para o melhor. Olha o que o texto diz. Atos capítulo 12, versos 8, diz assim, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe, põe a capa. O que o anjo estava dizendo para Pedro? Se prepara para ir embora. Se prepara para sair desse problema. Se prepara para resolver essa questão. Se prepara para sair da prisão. Deus está dizendo hoje para mim e para você, se prepara, porque a solução chegou. Se prepara, veste a roupa, põe a capa e vai embora. Sabe o que o anjo estava dizendo para Pedro? Põe as sandálias do pé. Sabe por quê? Porque Pedro era o pregador do evangelho. Então põe as sandálias do pé e continua pregando. Põe a capa quer dizer unção. Veste a capa. Continua nessa unção e vai embora, porque muita coisa eu tenho para fazer na sua vida, diz o Senhor. Quer viver milagre de Deus? Se prepara. Quer viver soluções na vida? Se prepara. Se você não se preparar, nada vai acontecer. Deus não trabalha com aqueles que estão parados, inertes, ali presos. Não, Deus trabalha com aqueles que estão em movimento. Lembra o livramento no mar? Que Moisés teve, abriu o mar vermelho e tudo, mas o que Deus disse para Moisés antes? Moisés, meio desesperado com o povo ali, começou a orar a Deus. E Deus vira para ele e diz, por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, se coloque em movimento para o milagre acontecer. Então não pare, por mais difícil que esteja, continue caminhando. Se prepare,
põe a capa, coloca as sandálias nos pés e continua caminhando, porque grandes coisas Deus tem para fazer. Amém? Não fique parado, não fique parado. Quando paramos, queridos, a tendência daquele que para é olhar para o motivo que fez ele parar. Quando você para, você vai focar naquilo que te fez parar. Mas quando você começa a andar, você não tem tempo de olhar para as coisas que desejam te parar. Amém? Então continua caminhando, foque em Deus. E o final dessa história toda é com esse versículo que eu quero terminar. Atos capítulo 12, versículo 11, o pessoal do louvor já pode chegar. Igreja, esteja preparado, pois grandes coisas o Senhor tem para fazer. Grandes coisas o Senhor tem para fazer. Amém? Atos capítulo 12, versículo 11, na nova tradução da linguagem de hoje, foi uma tradução que eu gostei muito, diz assim: então Pedro compreendeu, olha que fantástico isso. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo. Agora você não entende nada, agora você não sabe o porquê. Mas quando a luz chegar, quando o livramento acontecer, quando você estiver preparado, você vai compreender o que Deus fez na sua vida. E é o que o texto diz. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Isso que você está vivendo não vai te parar. Isso que você está vivendo não vai deixar você não cumprir aquilo que você tem como chamado e propósito de vida. Então se prepara, continua, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Amém? Enxuga a lágrima, põe um sorriso no rosto, porque o Senhor é o teu Deus, o meu Deus e o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Se prepara, porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Você só está aqui hoje porque a história continua. O capítulo ainda não acabou. Né? Coloca a mão no seu coração. Pai, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, Senhor, tem histórias, fatos, coisas que aconteceram, que servem como lição, como exemplo para a nossa vida. Pai, eu estou falando aqui com pessoas que de repente estão olhando para a sua situação e para a sua realidade, e estão como Pedro, com os pés amarrados, as mãos amarradas, e dizendo agora o que fazer. Senhor, eu te peço que nessa noite, o Teu Espírito Santo venha com poder e glória sobre cada vida, e comece a tirar tudo aquilo que não provém da Tua vontade. E enche, Senhor, os Teus filhos com esperança. Enche os Teus filhos com coragem. Enche os Teus filhos com ânimo e força. E que cada um de nós possamos entender que a nossa história não acabou. Que a prisão, Senhor, não é o fim. Que as circunstâncias não são determinantes, mas que a Tua presença, a Tua graça, a Tua história ainda continua sobre a nossa vida. Que possamos sair dessa noite cheios da Tua presença, na certeza de que não há prisão que possa nos deter, que não há situações que possam nos parar, porque somos filhos e filhas imparáveis. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor é por nós. Como é bom saber que o Senhor é em nós e nos faz continuar cada vez mais honrando o Teu nome e glorificando o Teu nome. Senhor, eu te peço que as escamas caiam dos olhos e possamos enxergar o Teu livramento, possamos enxergar o Teu agir e possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor já está fazendo ao nosso respeito. Por isso, nessa noite, terminamos com o coração cheio de gratidão e dizendo obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Pois o Senhor diz: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.